e meninos literários! Como vocês estão? Gente, quem amou essa abertura? Quem amou? Eu amei. Gente, do nada, fonte voz da minha cabeça, gente, comecei a chamar, tipo, minha irmã de literária, menina literária. Ela falou, gente, que expressão é essa? Eu falei, ai, menina literária, nós somos meninas literárias. Então, eu resolvi usar também na abertura dos meus vídeos, quando eu vim trazer vídeos de livros, falar isso com vocês também. Então, nós todos somos meninos e meninas literárias. Um abraço. Gente, então, o que é essa história que eu vou trazer pra vocês? Como vocês viram aí, o meu último vídeo postado foi a história de Corajosas 1 e Corajosas 2, do livro Romance. É um romance cristão. E hoje eu vou trazer uma história um pouco diferente, mas também muito legal. Gente, é a história de Ruth e Moab. E eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo. Eu tô planejando esse vídeo há um tempinho já, por causa que eu amei a história dos dois. Eu li já faz um mês, sabe, o livro de Ruth. E eu fiquei, tipo, muito apaixonada por esse livro. E eu falei, não, eu preciso contar para as pessoas um pouco dessa história com a minha visão romântica de olhar o mundo e, tipo, botar coraçãozinho, tipo assim, achar muito bonito as coisas assim, quando Deus faz assim com um romance assim. Enfim, gente, espero que vocês estejam entendendo. Gente, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, bora pro vídeo. Gente, eu vou contar a história então da Ruth e do Moab, mas pra contar a história dos dois, eu preciso contar um pouquinho da história da Noemi. Pra quem não sabe, Noemi e Ruth são sogras. Noemi é sogra da Ruth. E aí, gente, aconteceu muita coisa, muito babado. Eu vou contar tudinho pra vocês. Tudinho. Vou contextualizar pra vocês. Pra não chegar já falando romance, sabe? Vou meio que contextualizar, porque, gente, se eu for colocar uma categoria, seria romance, drama. Seria isso mesmo. Romance e drama. E é isso, eu acho que seria essa categoria desse romance, né, cristão. Romance e drama, porque, gente, é muito triste a história da Noemi, principalmente, né? Enfim, mas o que aconteceu? Gente, na terra da Noemi, morava ela, os 2 filhos e o marido. Aí, beleza. Eles estavam lá nessa terra e faltou comida, né? Não tava tendo comida, então eles decidiram mudar de cidade. Então eles decidiram ir pra outro local. Eles moravam, vou pegar minha cola, eles moravam lá, gente, mesmo que não é muito assim importante pra história, mas eu acho que é interessante falar que era no Campos de Moab, porque depois elas vão, spoiler, elas vão voltar pra lá. Mas eles moravam lá no campo de Moabs. E aí, por conta da falta de comida, eles foram embora de lá, ela e a família dela, pra procurar, né, novas oportunidades de emprego, enfim, o marido, os filhos. E foram. E aí, gente, passaram algum tempo e o marido morreu. Na história, gente, isso me revolta um pouco, porque não fala como que o marido morreu. Eu queria saber, sabe, se foi, sabe, como que foi a morte dele. Mas só fala que ele morreu. Então, ele morreu. E ele morreu e ela ficou viúva com os 2 filhos. Logo depois, os 2 filhos se casaram. Aí vai entrar a Ruth e a outra nora dela, que se chama Orfã. Eu vou botar aqui, gente, porque é um nome meio diferente, mas é Orfã mesmo. E aí, as duas se casaram com os filhos dela. E aí, gente, eles viveram junto por 10 anos e os 2 morreram. Gente, também não fala como eles morreram na história. Eu sei, gente. Eu sei. É um pouco assim, eu queria saber como eles morreram, mas eles só morreram, gente. Só fala que eles morreram na Bíblia. E os 2 morreram também e deixaram as 2 noras viúvas também. E naquela época, né, vocês sabem quando não tem, sabe, não tem pai, não tem filho, não tem ninguém, assim, pra meio que assumir a responsabilidade, as mulheres meio que ficam meio, assim, né, sem uma estrutura. Então tava muito difícil, imagina a cabeça da Noemi. E a Noemi falou assim, então eu vou voltar pra minha terra, porque ela ficou sabendo que lá voltou a ter comida e tudo mais. Então ela falou, vou voltar. E se despediu das 2 e, tipo, indo embora, falou assim, vocês podem ficar com a sua família, porque eu não tenho filho pra dar pra vocês mais. Eu nem penso, tipo assim, né, em me casar pra poder gerar um filho pra aí o filho se casar com você, porque, gente, era assim antigamente. Babado, mas era assim. E aí, a outra nora dela, gente, não era uma pessoa ruim, chorou também, se despediu dela e falou assim, tá bom, vou seguir, e foi embora. Essa outra nora, ela seguia deuses, porque numa passagem fala que ela foi ver um negócio lá em deuses, então eu acho que ela não seguia a mesma
fé que a sogra, sabe? A Noemi, porque Noemi, ela era, né, ela acreditava em Deus, um só Deus, sabe? Ela não acreditava, ela não era politeísta, sabe? Ela só acreditava em um Deus, né, que é o nosso Deus, Deus de Israel. E aí, ela pegou e falou, tá bom, aí se despediu e foi embora. Mas a Ruth, gente, ela simplesmente se agarrou e falou assim com a Noemi, aonde você for, eu vou. Aonde você morrer, eu vou morrer. O Deus que você serve é o Deus que eu sirvo. Então, não... ela falou, eu prefiro a morte do que me separar de você. Gente, hoje em dia, ter uma relação entre nora e sogra assim... Vamos tá batendo palma pra Noemi e pra Ruth? Vamos tá batendo palma, porque hoje em dia, gente, a gente sabe que não é assim. Gente, sogra e nora... Enfim, né? Gente, eu nem tenho, mas eu vou orar a Deus pra ser uma Noemi na minha vida, sabe? Eu quero muito ter uma amizade com a minha sogra. Bota aqui nos comentários, gente, que vocês também querem, tipo, considerar a sua sogra quase uma mãe, sabe? E a Noemi, gente, e a Ruth se tratavam assim, como filhas, como a Noemi... como a Ruth fosse a filha da Noemi, sabe? Era uma relação muito linda mesmo. E aí, gente, foi nisso e elas voltaram pra terra do Moab, né? Elas voltaram e ela meio que ficou procurando trabalho, a Ruth, porque ela precisava se sustentar meio que a sogra também, porque a sogra, pelo que dá pra entender na história, ela já tinha uma idade meio avançada, não ia conseguir trabalhar, né? Nas terras, né, gente? Enfim, trabalha lá. Aí a Ruth fala com a Noemi que vai lá nas terras ver se, tipo, eles deixam as sobras que cair das espigas de milho, essas coisas, se ela pode pegar, tipo, pra meio que revender, pra comer, enfim. E ela foi procurar trabalho, gente, resumindo. E quando ela foi procurar trabalho, ela ficou indo em várias terras. E ela acabou tendo uma divisão, ela acabou passando da outra terra, que era a terra do nosso... Aí entra o terceiro personagem, que é o... Esqueci o nome dele. Boaz, lembrei. E entre o Boaz... Ai, gente, quem ama um fazendeiro rico? Gente, um fazendeiro rico entrou na jogada. Gente, e aí ela tá lá, pegando lá, gente, porque ela pediu permissão para as pessoas que podem ir lá, eles autorizaram, tipo, as pessoas que cuidavam ali da terra, não eram os donos, mas eles deixavam algumas mulheres pegar as coisas que caíam, sabe? E ela foi pegando as coisas que caíam. E aí, o Boaz chega, cumprimenta com a paz do Senhor, ele fala, paz de Deus, aí o outro responde, aí ele olha assim e fala, quem é aquela mulher? Tipo, que ele nunca tinha visto ela, né, gente? Pobre, o homem já se apaixonou à primeira vista. Gente, na minha cabeça, ele se apaixonou à primeira vista. Porque, gente, todo mundo ali, quem é aquela mulher ali? Aí o empregado dele falou, lembra da... Todo mundo já sabia, gente, que elas tinham chegado lá, sabe? Não sei se era uma cidade pequena, mas sei que todo mundo já tava sabendo que Ruth e Noemi tinham voltado. Quer dizer, que Noemi tinha voltado com a nora dela pra terra, então todo mundo meio que já sabia, sabe? E o Boaz também sabia, mas o Boaz não sabia quem era a Ruth. E quando ele olhou pra ela, ele falou, gente, com o moço. Peraí que eu vou pegar. Peraí que eu vou trazer, gente, frases. Eu vou trazer o que o moço falou. O que o Boaz falou, gente. Gente, eu tinha deixado marcadinha aqui a Bíblia e simplesmente saiu. Mas vamos lá. Gente, olha o que ele falou. Cadê? Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Isso eu contei pra vocês. Aí o Boaz fala, então Gente, me perdi. Ah, tá. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Gente, simplesmente ele viu a situação, perguntou o moço, né, quem era aquela mulher, e quando o moço falou quem era, ele já falou assim, pode deixar ela pegar o que ela quiser. Gente, tipo assim... Gente, eu não tô conseguindo... Calma. Gente, ele simplesmente, quando viu ela, ele pegou e falou, pode deixar ela pegar o que quiser, o que cair. E, gente, ele falou até
que era pros moços deixar cair de propósito espigas e o que, tipo, deixar cair pra ela poder pegar. Gente, para a gravação. Para a gravação. Porque a gente que é fanfiqueira, a gente que gosta de um romance, a gente já fica assim. Tipo, gente, ele falou, tipo, deixa cair pra ela poder pegar. E outra, ele falou assim que não era pra ninguém mexer com ela. Ninguém mexer com ela. Tipo assim, não era pra ninguém, tipo, ficar falando gracinha com ela, tentar alguma coisa com ela. Ele falou que tava proibido de mexer com ela. Falou com os trabalhadores de lá, né, que ele pagava, que ele era fazendeiro rico. Então ele pegou e falou, ele, gente, era um homem. Porque, gente, fala aqui que ele era um homem aqui, ó. E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso. E aí, gente, ele pegou e deixou a Noemi pegar o que quisesse. E além, chamou ela pra comer. Falou que ela podia beber da água que as criadas dele bebia. Ela podia comer da comida que os moços comiam também. Tipo assim, ele nem contratou ela, mas falou assim, você pode comer, você pode pegar as coisas que cair, pode ficar tranquila. E não precisa ir pra outro campo. Pode vir aqui só pra esse daqui que você vai conseguir pegar, tá autorizada. E aí ela começa a chorar, gente. Ela, tipo, não entendeu o porquê ele fez isso com ela. Tipo assim, sabe, eu nem te conheço, por que você tá sendo tão bom pra mim? Aí ele pega e fala que ele achou ela uma mulher virtuosa. Porque, tipo assim, ele fala com ela, né? Eu vi sua história, eu vi que você poderia ter ficado na sua cidade com as pessoas que você conhece. Você veio pra um lugar que você não conhece e acompanhou a sua sogra. Você não quis ela sozinha. E eu, tipo, meio que as pessoas estavam falando muito bem dela. Então, ele meio que, tipo, se interessou, gente. Ele já estava apaixonado, gente. Vamos falar a verdade? Ele já estava apaixonado pela mulher, gente. Ele já estava. Eu já tô vendo, sabe? Eu nem tava lá, mas eu já tô vendo tudo. Eu já tô vendo que esse homem já estava apaixonado por ela. Pode falar, Boaz. Você estava apaixonado por ela. Quando você olhou pra ela, você já se apaixonou e é sobre isso, né? Um beijo. Deus já colocou você já se apaixonou. Deus colocou ela na sua vida e você já ficou rendido, apaixonado. Gente, brincadeiras à parte. Continuou na história. Aí, gente, depois ela voltou com muita comida, tipo assim, com as coisas que ela tinha conseguido lá. E deu pra... Gente, desculpa o barulho. E deu pra sogra e contou tudo que tinha acontecido pra sogra. E a sogra perguntou o nome desse homem. Quando ela falou Boaz, ela falou assim... A Noemi, gente, ela tava muito triste, porque ela pensou que Deus tinha abandonado ela. Porque ela perdeu os 2 filhos e perdeu o marido. E tava... Sabe? Imagina, gente, a cabeça dela. Então, ela pegou e falou assim, Deus não me abandonou, por causa que esse homem é parente do meu esposo. Então, tipo assim, ela pode se casar com ele. Se ele se interessasse por ela, então eles poderiam se casar. Então, a Noemi falou assim, Deus seja louvado. Deus não abandonou a gente. E ela vê que o Boaz se interessou pela Ruth. Então, ela já, tipo, tem todo aquele discernimento e faz um plano pra... Antigamente, gente, eu também, quando eu li essa parte, eu fiquei assim... Rapaz, tá certo isso. Mas, gente, ela arrumou um plano da Noemi meio que pedir o Boaz em casamento. Da Ruth pedir o Boaz em casamento. E o que tinha que fazer? Ela tinha que esperar ele comer, se alimentar. E quando ele fosse dormir, ela tinha que deitar sobre, tipo, aqui tá a cama dele. E ela tinha que deitar sobre os pés deles. Destampar o pé dele e deitar sobre o pé dele. Tipo assim, deitar no pé dele assim. E aí, quando ele acordasse, tipo, ela pedisse, tipo, pedir ele meio em casamento, sabe? Tipo, pedir pra ele ser o remidor, tipo, dela. Pra ajudar ela, enfim, gente. Pra se casar com ela e tirar a sogra e ela dessa situação de, tipo, desamparadas. E aí, a Ruth fala, tá bom, vou fazer o que você falou. E eu acho também, gente, que a Ruth já estava apaixonada pelo Boaz, né? Porque, querendo ou não, gente, um homem bondoso e também não foi de um dia pra noite, gente. Ela ficou muito tempo lá nessa plantação, trabalhando ali mesmo. Então, eu acho que ela já, né, se apaixonou por ele também. Deus é maravilhoso. E aí, gente, ela pega e faz tudo que a sogra dela mandou. Vai lá, se deita, sabe, sobre o pé do Boaz. E, do nada, ele acorda e fica assim... Gente, quem é isso no meu pé? Tipo, ele fala, quem é você? Ela vai lá e fala tudo que a sogra mandou. Ou, tipo assim, peraí, gente, que eu vou
pegar aqui certinho. Peraí, gente. Calma, gente, eu vou achar. Achei. Porém, agora, pois, ela fala, Boaz promete a Ruth casar com Ruth. Aqui é o tópico, né, o título. Aí, gente, ó, depois que ela faz tudo aquilo que a Noemi mandou, né, ele fala, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendito seja tu, minha filha, melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebo foste, que pobres, quer ricos. Ok. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissertes, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Gente, um homem rendido. Ele tava apaixonado, eu não disse, gente, eu tinha falado. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas é ainda outro remidor há mais chegado do que eu. O que significa isso, gente? Tinha um parente, tipo, gente, primo do primo do primo. O primo mais perto era um outro homem. Então, não seria justo ele se casar, tipo, assumir a Noemi e a Ruth como responsabilidade dele se tinha um outro parente na frente dele. Então, se ele fizesse isso, poderia mais pra frente dar alguma confusão, alguma coisa assim, não ficaria algo certo. Então, ele fala com a Ruth que tinha uma pessoa pra ser o remidor dela, tipo, uma pessoa que vai ajudar ela, antes dele. Então, ele primeiro tinha que organizar isso pra aí, sim, ele se casar com ela. Então, ele vai e fala, porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, como eu falei. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir bem-estar, ele te redimir. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Tipo, vive o Senhor, tipo, vive o Senhor. Tomara que ele não te redimida, porque ele, tipo, ele queria se casar com ela, sabe, gente? Não se saiba que alguma mulher veio a ele. Tipo, ele não queria que ninguém sabesse que, tipo, tava acontecendo isso, porque, né? Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti e tem mão dele. E ela teve mão dele, ele mediu 6 medidas de cevada e lhe a pôs em cima. Então entrou na cidade e veio a sua sogra, a qual disse, quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então ela contou tudo pra a sua sogra, tudo que tinha, sabe, acontecido. E a sogra disse, essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Gente, ele cuidava dela. Gente, um homem que cuida, um homem que se preocupa, um homem que manda ninguém mexer com ela, tipo... Simplesmente, gente, esse homem já tava apaixonado por ela. Gente, quem duvida disso? Quem duvida disso? E o próximo capítulo é Boaz casa com Ruth. Ele vai lá, gente, e ele é um homem de valores, gente. Quem já leu Provérbios vai entender, gente, Provérbios e Efésios, vai entender algumas características de homens que nós temos, nós mulheres cristãs, temos que olhar muito bem pra isso. Se um homem, gente, ele toda vez... Na Bíblia fala, em Provérbios, que quando um homem, antigamente, né, gente, ia fazer qualquer coisa, ele, importante, comprar uma terra, enfim, chamar alguém pra casar, ele reunia pessoas, testemunhas. Então, ele faz isso também, gente, ele reúne 10 anciões e mais algumas pessoas, chama esse primo do primo do primo, só pra vocês poderem entender, e fala, conta tudo pra ele, o que, enfim, a situação, e se ele vai querer ou não ser o remidor. E aí, depois ele fala que a Ruth, teria que se casar com a Ruth. Aí o homem fala, não, se tem que se casar com alguém, eu não vou querer, então você pode assumir seu remidor. Então ele falou assim, então tá bom. Então se você me passar isso, tá aqui as 10 testemunhas pra confirmar que você fez isso. E aí, gente, ele chamou 10 anciãos, chamou um monte de gente pra ser testemunha de que realmente, gente, o homem tinha falado, sim, pode se casar com ela, eu não vou tomar partido disso. Então, gente, em Provérbios fala, isso quando eu vi essa parte eu me lembrei de que o homem virtuoso, né, enfim, ele, toda vez que ele vai fazer coisas importantes, ele presta atenção nos mínimos detalhes pra não deixar que coisas, sabe, aconteça. Igual, vamos supor se esse homem... Vamos supor, Boaz, ele não procurasse ninguém, fosse lá, tipo, na ansiedade, falasse com o homem lá. E aí o homem, pode se casar, não quero não, pode. Depois vai lá, o homem fala que não falou isso, não tinha nenhuma testemunha pra falar. Nossa, é verdade.
E não foi dessa forma. E não ia ter ninguém, ia ser a palavra dele contra a palavra dele e ia acabar dando confusão. Então ele foi lá o quê? Teve sabedoria, chamou as pessoas e fez isso. Eu achei isso uma característica muito, muito, muito respeitável. Enfim, gente, e Boaz e Ruth finalmente ficam juntos e se casam. E, gente, muita gente pegou, falou que... no finalzinho, né, vai falando que as pessoas falaram, tipo, desejaram coisa boa pro casal, que ele tinha se casado com uma mulher virtuosa, que a parentela dele ia ser igual a Lia e Raquel, que eles iam crescer muito, gente. E um detalhe muito importante. Um detalhe muito lindo, na verdade, gente. Eu acho que é genealogia. Enfim, gente, a árvore, né? Eu vou botar aqui a palavra que eu esqueci, a palavra que se fala certinho. Mas né, dos ramos, né, da genética, assim. Gente, esqueci a palavra, eu tô tentando inventar a palavra, mas... Enfim, eu acho que vocês sabem o que eu tô querendo falar. Mas ele é da descendência de Jesus, gente. A descendência de Jesus, por causa que o Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E Jessé é o filho de Ruth com Boaz. Então, gente, eu fiquei apaixonada por essa história, gente. Como uma coisa trágica, né, gente? Querendo ou não, perdeu o marido, perdeu o sogro e pra outra cidade. E ela poderia, gente, ter... E, gente, ela simplesmente não poderia... Ela não era, tipo... Se você pensar, gente, ela era impossível fazer parte da mesma geração que chegou até Jesus, né, gente? Porque Jesus veio também da descendência de Davi. Então, é muito louco isso, sabe? Qual era a probabilidade dela, do nada, voltar pra lá, se casar com Boaz, sabe? É muito Deus, sabe? Gente, eu amei essa história, esse romance cristão, gente. Espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, gente, dessa história um pouquinho mais romântica, mesmo contando bastante, sabe? Sobre a história mesmo, gente. Eu não tirei nada do contexto, espero não ter tirado nada do contexto, mas foi a minha interpretação dessa história. Eu achei a história de Ruth e de Boaz, a história muito linda, gente. Eu também já li a história de Esther também, eu também acho muito linda. Mas a história da Ruth e do Boaz, eu me apaixonei, gente. Eu me apaixonei muito a história dos dois, sabe? Achei muito linda, gente. Se você gostou também, bota aqui nos comentários. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E até a próxima história de romance cristão, se assim Deus me permitir. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!